Olá, tudo bem? Bem-vindo à formação. Eu sou a Thaís Borges, sou intérprete do município de Sorriso, no estado do Mato Grosso. E esse vídeo, como outros que virão, é um projeto da Secretaria de Educação para oferecer formação a você, estagiário, que neste momento de pandemia está afastado das suas atividades regulares em sala de aula. Nós ministraremos algumas palestras de formações aqui para você através deste canal. E nós, somos profissionais que trabalhamos no SEMAIS, que é um centro de educação especial voltado para atender justamente a área da educação. Somos fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, professores especialistas em Libras, Braille, todos juntos aqui para trabalhar diversos temas que pode contribuir para o seu aprendizado e também para a sua atuação em sala de aula. Espero que vocês aproveitem, tanto esse vídeo que já vai começar aí com um tema bem interessante, quanto os próximos que virão. Boa formação! Então agora nós vamos falar sobre a adaptação do currículo escolar para o aluno surdo. Bom, quando a gente fala de adaptação curricular, a gente precisa entender o que é o currículo, como que isso acontece. Para você que está inserido em sala de aula, é mais fácil de conseguir entender e enxergar, Mas o currículo é tudo que é lecionado, tudo que o professor tem que lecionar para o seu aluno durante aquele ano. E como a gente vai fazer essa adaptação? Mais para frente, como eu falei para vocês, a professora Nicleide vai explicar certinho, voltado para o aluno surdo, como que algumas opções de adaptação curricular para o aluno surdo em sala. Eu sei que hoje você deve estar se perguntando, mas eu não trabalho com aluno surdo, Por que eu tenho que saber disso? Porque a adaptação curricular não serve só para aluno surdo, é para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência ou déficit de aprendizagem. Então, essa adaptação, ela precisa ser feita, tá? Especificamente, hoje, você pode não estar com um aluno surdo, mas mais pra frente, em outro momento, ou até depois que você se formar dentro de sala de aula ou qualquer outro espaço de ensino, você pode acabar encontrando ou tendo que lecionar para um aluno surdo. Então, é bom você estar preparado para que quando isso aconteça, você consiga obter bons resultados com o seu aluno surdo. Bom, o autor Pitsack, 2017, vocês podem dar uma olhadinha aqui no slide, ele destaca que hoje, infelizmente, o sistema educacional que está em prática tem colocado à prova o ensino de aprendizagem do aluno surdo. E infelizmente, não estamos tendo bons resultados como a gente espera. Ele fala o seguinte, vou colocar meu óculos aqui, tá? Para enxergar. As práticas pedagógicas constituem o maior problema na escolarização das pessoas com surdez. Torna-se urgente repensar essas práticas para que os alunos com surdez não acreditem que suas dificuldades para o domínio da leitura e da escrita são advindas dos limites que a surdez lhes impõe, mas principalmente pelas metodologias adotadas para ensiná-los. Por que eu trouxe essa citação para vocês? O que acontece hoje em dia? Se o aluno surdo ele não está conseguindo aprender a ler ou escrever, principalmente o português, porque, deixa eu só fazer um adendo aqui, a língua de sinais, a língua brasileira de sinais, a Libras, ela é a primeira língua do aluno surdo, é a língua materna dele, é a partir dessa língua que ele consegue compreender o mundo à sua volta. O português, inglês, qualquer outra língua vai entrar como segunda, terceira, quarta língua para ele. Se você hoje quer aprender inglês, você vai aonde? Você vai numa escola de inglês. E qual é a base que é usada para você ter acesso a essa nova língua? O português, porque você é oralizado, você aprendeu, você nasceu no Brasil, você aprendeu a língua portuguesa como a sua primeira língua e você, através dessa língua, aprende uma outra língua, inglês, francês, japonês, enfim. Para o aluno surdo é a mesma coisa. Se ele não tiver bem alfabetizado na língua de sinais, ele vai ter dificuldade na hora de aprender a língua portuguesa.
tá? Isso é um fato. Então, ele precisa adquirir a língua materna dele, a língua natural dele, que é a língua de sinais, para ele conseguir aprender qualquer outra língua. No nosso caso, no caso do surdo, é a língua portuguesa, porque ele vive numa questão bicultural, que é o choque entre a cultura do surdo e a cultura ouvinte. Ele precisa se adaptar a essas duas culturas, então ele precisa aprender também o português. Por que a gente fala de fracasso? Porque muitas pessoas ainda hoje, professores, pais, acreditam que o fracasso do aluno surdo em aprender a língua portuguesa se vem por causa da sua limitação auditiva. Ele é surdo, por isso que ele não consegue aprender. Isso é errado se dizer, tá? Não. Ele não consegue aprender porque, como diz o nosso autor aqui da MAS 2007, as metodologias não estão adaptadas para que ele possa aprender. As metodologias que estão sendo feitas em sala de aula. Essas metodologias, elas precisam ser adaptadas. Usar métodos diferentes. É isso que se trata de uma adaptação de currículo, tá? Continuando ali, ó. Nós temos Silveira, 2006. Ela relata que muitas vezes os alunos surdos são rotulados pelos professores como alunos com atrasos intelectuais, quando, na verdade, muitos desses alunos surdos apresentam dificuldade de aprendizagem, não necessariamente relacionados à sua capacidade cognitivo-intelectual. Então, é como se fosse um aluno de terceiro ano que foi colocado no sexto. Aí ele está vendo matéria do sexto, mas era para ele estar no terceiro. Você entende a diferença de um déficit de aprendizagem? É isso que acontece com o aluno surdo. Se ele tem contato com a língua de sinais desde criança, ele vai ter um desenvolvimento melhor. Mas ainda assim, precisa que o currículo seja adaptado para o modo como que ele aprende. Porque senão vai chegar lá no sétimo, oitavo ano, ele vai ter dificuldade de aprender. E não porque ele tem uma deficiência intelectual, mas porque lá atrás ele teve um déficit de aprendizagem que precisa ser sanado. E hoje em dia, dentro da rede, a gente tem alguns alunos que têm dificuldades e precisam da sua ajuda também, não só do professor, mas também do estagiário para auxiliar o professor nessa adaptação para que ele realmente consiga alcançar a aprendizagem, tá? Silveira ainda relata: em muitos momentos as pessoas continuam vendo o surdo como deficiente, portanto necessitariam falar. Esquecem-se de que o surdo fala com as mãos, e por ter uma língua gesto-visual, o visual é de suma importância para a aprendizagem. Por que eu trouxe isso? Porque ainda tem-se essa visão de que o surdo ele é deficiente, a gente tem essa palavra, deficiente auditivo, tá? Mas quando a gente está falando do ser surdo como um ser cultural, a gente tem que esquecer que ele é obrigado a falar para conseguir ter uma comunicação. A fala dele não precisa ser oral, ela pode ser pelas mãos. A oralidade pode se desenvolver? Pode também, isso vai depender de surdo para surdo. Depois as fonos vão explicar certinho para vocês como que funciona a questão da perda auditiva. Mas a fala principal do surdo é com as mãos. Se ele está sinalizando, é porque ele está se comunicando, ele está falando. Não precisa ser necessariamente oral. E muitas pessoas ainda acreditam que o surdo tem que se adaptar à cultura ouvinte. Isso é uma ideologia pobre de que uma cultura é melhor que a outra. Não existe uma cultura melhor que a outra. Culturas são independentes, são diferentes umas das outras e pronto, certo? Silveira também alerta para o fato de que as diferenças linguísticas destes alunos não estão sendo respeitadas. É principalmente esse fator de não respeitar essa diferença linguística da língua de sinais para a língua portuguesa na hora de ensinar, na hora de adaptar o currículo, que faz falta na aprendizagem do aluno, tá?
ela destaca: o que é importante é estimular a comunicação, pois a língua de sinais brasileira é a sua língua materna, que possibilita desenvolvimento cognitivo e às vezes o professor ouvinte não tem boa fluência dessa língua de sinais. Quando o professor ouvinte não tem domínio da língua de sinais, a gente tem um intérprete em sala para poder fazer essa mediação. Aí a gente entra num outro ponto, porque não é tão fácil, tá? Por isso que hoje nós temos estagiários com alunos surdos e não intérpretes. Por quê? Porque na nossa região falta intérprete. Não temos pessoas qualificadas o suficiente para atender os alunos surdos da nossa rede. Por isso, para não deixar o aluno surdo sozinho e o professor desesperado sozinho em sala, é que a gente tem a ajuda de vocês estagiários, tá? E é por isso que a gente está fazendo essa formação, para dar umas orientações de como você, mesmo não sendo fluente, você pode sim ajudar o professor nessas adaptações, tá? O ideal é sim que seja um intérprete para fazer a mediação da comunicação, e eu tenho certeza que cada lugar está buscando hoje, junto com a comunidade surda, para que isso seja cumprido. Mas nós temos leis, nós temos um monte de burocracia que temos que seguir também, além de que precisamos do profissional, tá? Adaptações curriculares comumente também são dominadas adequações curriculares, tá? Ou seja, é a reorganização do... A gente tem 3 tipos de adaptações, tá? Deixa eu situar vocês. Nós temos as adaptações curriculares, eu vou até passar aqui que eu já esqueci o nome das outras. Adaptações relativas e adaptações individualizadas. As adaptações curriculares, elas vão implicar na reorganização do projeto político-pedagógico, que é o PPP da escola. Vocês já devem ter escutado falar sobre isso. Se não escutou, vão escutar, vão aprender sobre isso na faculdade também. Mas todo o projeto político-pedagógico da escola é o currículo escolar do que tem que ser ensinado dentro da escola. Isso vem do Ministério da Educação e a gente segue, certo? Dentro desse projeto, a gente pode colocar metodologias e fazer acrescentar o que é de suma importância para que o aluno aprenda, tá? Para a gente fazer essas adaptações, né, a gente tem que pensar no aluno surdo, tá? Nesse caso, a gente está falando de aluno surdo, mas como eu comentei antes, não precisa ser especificamente só para o aluno surdo, pode ser para qualquer outro tipo de deficiência ou atraso ou déficit de aprendizagem, tá bom? Dentro da própria legislação brasileira, o que se destaca? Olha lá, vocês podem dar uma olhadinha aqui no slide. Pressupõe que se realize a adequação do currículo regular quando necessário para torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Isso está na nossa legislação, tá? Então, lá na legislação diz, não é para você fazer um novo currículo, mas um currículo flexível, dinâmico, alterável, passivo de ampliação, para que atenda realmente todos os educandos. Nessas circunstâncias, as adequações curriculares implicam a planificação pedagógica e as ações docentes fundamentadas em critérios que definem o que o aluno deve aprender, como aprender e quando aprender, e que forma que a organização de ensino vai ser mais eficiente para esse processo de aprendizagem, e também como avaliar o aluno. Então, tudo isso está previsto. Isso é dever do professor, isso é dever da escola, isso é dever de você que está ajudando o professor também dentro da sala de aula, tá? Então, assim, nós temos as adaptações curriculares, que vai envolver diretamente o PPP da escola. Nós temos as adaptações relativas, que vai englobar a programação das atividades elaboradas em sala de aula, tá? Então, as adaptações relativas, programação das atividades elaboradas em sala de aula. Neste aspecto, o professor deve realizar alguns ajustes, flexibilizando e objetivando as atividades para os alunos com deficiência. Então, tem momentos em que o professor ele pode adaptar uma atividade para o aluno com deficiência, qualquer tipo de deficiência, e aí a gente coloca também o aluno surdo poder aprender, mas ao mesmo tempo em que todos fazem a mesma atividade,
tá? Isso é que a gente chama de adaptação relativa. Engloba todo mundo da sala, mas ela é voltada para as necessidades desses alunos também, mas todos participam. As adaptações individualizadas dizem respeito ao processo realizado pelo professor de avaliação e atendimento de cada aluno. Então, nós temos as relativas, que podem ser elaboradas para a turma inteira, de um nível em que aquele aluno com deficiência dentro de sala de aula possa compreender, e também não é só um ou outro, pode ter os dois, tá? As adaptações individualizadas, que são aquelas específicas para aquele aluno, tá? E aí depois a Anne vai explicar um pouco melhor para vocês sobre o aluno surdo nessas adaptações individualizadas. Então, diante das adaptações, dessas adequações estudadas que eu apresentei até aqui, a gente percebe que o quê? O professor, ele deve estar capacitado para alterar a sua maneira de ensinar e flexibilizar o que vai ensinar, de acordo com as necessidades de cada aluno. O professor vai fazer isso e você, estagiário, intérprete em sala de aula, pode e deve auxiliar o professor nesse processo, tá? De como perceber como que aquele aluno aprende, de qual a melhor maneira que ele tem acesso à aprendizagem, para daí desenvolver metodologias, né? Para o professor conseguir desenvolver metodologias e ter um melhor resultado de aprendizagem com esse aluno, tá? Você, estagiário, que está com um aluno com qualquer tipo de deficiência, você às vezes vai conhecer melhor aquele aluno do que o próprio professor, porque ele tem mais tantos outros para ficar de olho, para cuidar, e você geralmente vai ficar com aquele aluno específico, observando ele, cuidando, auxiliando, lógico, auxiliando o professor também em outras áreas dentro de sala de aula, tá? Mas nesses casos, vocês têm maior contato com o aluno que tem essa deficiência ou esse déficit. Então, você pode sim auxiliar o professor na hora de procurar essas metodologias para fazer essa adaptação, certo? Deu para entender um pouquinho sobre a adaptação curricular, né? Agora eu vou chamar a Anne, ela vai entrar um pouquinho mais a fundo com vocês nesse assunto, certo? Então eu vejo vocês um outro dia e boa formação para todos vocês. Olá, sou a professora Nicleide, professora do Atendimento Educacional Especializados para Alunos Surdos, o AE, no SEMAIS. Já trabalho com os alunos surdos há alguns anos, né? E vamos dar continuidade a esta formação, que a Thaís já fez a primeira fala sobre adaptação curricular para o aluno surdo. E a gente vai aprofundar um pouco mais falando sobre a adaptação curricular para o aluno surdo e o papel do intérprete neste processo. Então, vamos começar a nossa formação falando o que é currículo. Currículo é uma palavra proveniente do latim currere, que indica caminho, trajetória, um percurso a ser realizado nas relações existentes entre a escola e a sociedade. O conceito de currículo, bem como a sua construção, são fatores que influenciam na qualidade educacional e na formação de alunos e professores. Porque o currículo permeia aspectos importantes como o que ensinar, né? A Thaís já falou ali atrás, na fala dela, que o que ensinar está ali no currículo como nos três tipos de currículo. O que eu ensino para a minha idade série, para o ano que eu estou matriculada, né? Como ensinar, né? Ali tem estratégias de como ensinar, metodologias. Por que ensinar? Por que eu tenho que, naquele ano em série, o meu aluno tem que adquirir aquele conhecimento? E quando avaliar, né? Porque quando eu ensino, eu preciso ter em mente que eu fiz o meu planejamento em cima do que eu quero que os meus alunos tenham aprendido, né? Quais as suas competências e habilidades eu quero que ele desenvolva ali naquela atividade, e a partir daí eu vou avaliar, né? Se ele conseguiu atingir
os objetivos propostos. Os seus resultados nos processos de ensino-aprendizagem, no caso. Então, PIADSAC 2018. Adaptações curriculares para educação de surdo. Pois a adaptação curricular para o surdo, não só para o surdo, como para qualquer outra deficiência, é muito importante. Pois são elas que permitem a qualidade da educação dos alunos nas turmas inclusivas. A adaptação favorece o acesso à informação, à formação escolar, seu desenvolvimento integral, além de assegurar sua autonomia, o seu direito legítimo de cidadão com perspectivas futuras reais. Então, o aluno surdo, ele precisa ter acesso a essa adaptação curricular, porque a informação tem que chegar até ele. Se não está conseguindo chegar até o aluno surdo por meio das atividades que é proposta para os alunos ouvintes, a gente tem que adaptar para que chegue a ele através da linguagem dele, que é a Libras, a língua brasileira de sinais. Não pode se esquecer que, de acordo com a Lei 10.436 de 2002, com seu parágrafo único, a língua brasileira de sinais, Libra, não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Então, assim, o aluno surdo, ele precisa estar alfabetizado na língua dele para ele desenvolver uma segunda língua, que é a língua portuguesa na modalidade escrita. Então, ele precisa ter fluente a língua brasileira de sinais. O que acontece muito hoje nas escolas é que as crianças, como são filhos de pais ouvintes, surdos filhos de pais ouvintes, eles não têm essa fluência ainda na língua brasileira de sinais. E eles apresentam dificuldade em aprender a língua portuguesa na modalidade escrita. Às vezes o professor acha que o aluno tem dificuldade devido à surdez, mas não é isso. É porque ele não está totalmente fluente em sua língua, a sua língua materna, e isso dificulta a sua aprendizagem na língua portuguesa. Aí a importância também de que se faça uma adaptação curricular em cima do ensino da língua dele, com a ajuda do intérprete em sala de aula. Como nós não temos os intérpretes, que será o auxiliar intérprete que está junto com essa criança em sala de aula. Adaptação curricular e a filosofia bilíngue. Então, o importante é que haja essas duas línguas junto ali, principalmente para essa criança que eu falei ali para vocês, que não está fluente ainda na sua primeira língua. A educação bilíngue, em termos de prática, precisa ser vista como primeira língua, a língua de sinais dominante. E aos poucos, dependendo de cada indivíduo, criança, jovem ou adulto, o acesso à língua portuguesa como segunda língua. E a língua escrita pode ser aprendida mais tarde. A particularidade aqui defendida é o uso da língua para desenvolver a identidade cultural. Porque o aluno precisa estar fluente na Libras para ele desenvolver a escrita. Porque ele vai ter que aprender a ler, né? E a ler e escrever. Ele só vai conseguir aprender a ler uma palavra que ele conhece dentro da cultura dele, em forma de sinal, que seria a fala dele, a linguagem dele. Por isso, a Libra deve ser ofertada de forma abundante em um ambiente linguístico favorável para a sua aquisição. Quem deve fazer a adaptação curricular? Então, ali está bem grande para vocês. O professor. Sim, o professor precisa fazer a adaptação curricular para o aluno. Por quê? Porque é o professor que faz seu planejamento. Então, ele não tem uma turma homogênea, ele tem uma turma heterogênea. Ele precisa pensar nesse planejamento em todos os seus alunos, não no só. E ali ele pode ter uma criança surda em sua sala, uma criança com alguma outra deficiência que também precisa dessa adaptação. Então, ele precisa fazer seu planejamento pensando no seu aluno, né? E como esse aluno vai aprender. Então, conforme Lopes e Menezes 2010,
Pedagogicamente, podemos afirmar que se não há um código comunicativo comum mínimo entre professores e aluno, não há ou não se faz pedagogia. No entanto, acredita-se na possibilidade do professor realizar ajustes no tratamento do seu conteúdo, visando o melhor atendimento ao aluno surdo. Essas flexibilizações não tratam de alteração de conteúdo de trabalhos, mas a forma de apresentá-los, de maneira a favorecer a aprendizagem de todos os alunos, deficientes ou não. Então, mesmo que ele tenha ali na sala de aula uma criança surda que precisa de adaptação curricular, ele pode também ter uma criança com déficit de aprendizagem e ele tem que apresentar o conteúdo a ser trabalhado de maneira a favorecer a aprendizagem. Por isso se diz adaptação curricular. A informação tem que chegar à criança de alguma forma e respeitando sempre o currículo. Então, eu tenho que seguir meu currículo, mas a informação do meu currículo, o conteúdo a ser trabalhado precisa chegar à informação correta ao aluno. Então, como que eu vou fazer isso? Adaptando formas, com metodologias e estratégias que chegam esse conhecimento até a criança. Então, adaptações curriculares. Aqui nós temos algumas formas de adaptação curricular. Por exemplo, eu estou trabalhando lá com as crianças na turma, todas, calendário. Aqui eu coloquei uma adaptação que eu fiz o ano passado, mês de maio. Mês de maio aqui nós temos feriado nacional, dia 1º, dia do trabalhador. Eu adaptei ali uma imagem de trabalhadores, né, que a gente pode estar trabalhando profissões, são várias profissões e são trabalhadores. Dia 12, que foi dia das mães, num domingo, tá lá, coloquei a mãe com o bebê para ele ver que é dia das mães. São imagens. Dia 13 é o aniversário da cidade de Sorriso, então ali eu tirei uma foto da cidade de Sorriso e adaptei ali para ele saber que, através da imagem, que esse dia seria o dia do aniversário de Sorriso. Então é explicado tudo em libras para a criança, apesar de toda adaptação em libras para a criança, surda principalmente, né? Se nós vamos trabalhar ali geografia, em geografia está trabalhando estados do Brasil. Então, podemos fazer vários tipos de adaptação. Ali é um modelo de uma adaptação que pode ser feita. Então, ali a gente já pode ter trabalhado com a criança através de jogos, a gente pode fazer adaptação, porque quando se pensa em adaptação curricular, para se chegar na adaptação, se a gente puder trabalhar primeiro o concreto para depois chegar no abstrato, desenvolve mais as habilidades da criança. Então, ali eu mostrei uma adaptação curricular que faz o sinal de Brasil, todos os estados brasileiros, e a partir dessa atividade a gente pode trabalhar quantos estados brasileiros que tem nosso estado, né? Então, assim, a gente pode estar trabalhando até mesmo com as crianças que não são surdas, essa adaptação, porque ele pode estar conhecendo em libras, né, todos os estados. Aqui também, os estados brasileiros são jogos, eu tirei trabalhando surdos, o blog que eu uso bastante para tirar. E a gente pode confeccionar um jogo da memória, né, com os estados brasileiros para fixar mais a aprendizagem, né, dos estados brasileiros. Produção de texto. Então, se eu vou trabalhar uma produção de texto com aluno surdo, né, o auxiliar intérprete vai estar ali, vai explicar que o professor está trabalhando produção de texto, para facilitar que ele consiga desenvolver essa produção de texto, ele já tem que estar sabendo escrever na língua portuguesa, né? Então, essa adaptação seria para alguém que já sabe escrever, já está alfabetizado na escrita da língua portuguesa. Mas aí ele tem o recurso de uma imagem para ele fazer essa produção. Ali eu coloquei o tema, o gatinho Mimi, e a partir das imagens, né, eu posso estar fazendo a minha produção textual com auxílio no caso eu, me colocando como aluno surdo, com auxílio do auxiliar intérprete. Quando trabalhamos formação de frases, se o aluno tem dificuldade ainda na formação de frases e ali precisa trabalhar na alfabetização, vamos formar frases. Então,
sempre ter o recurso visual para o aluno surdo, sempre. Então, mesmo se ele não saiba ainda, se ele não está fluente na sua língua, a adaptação visual favorece o conhecimento a ele. Então, ali primeiro tem objeto, o quê? Né? Sujeito, verbo. Se pensar de como o aluno escreve, seria desse jeito. Vem primeiro o objeto, depois o sujeito, depois o verbo. Ou ele coloca sujeito, objeto, verbo no final. Não seria como na língua portuguesa. Na língua portuguesa eu comi arroz e salada. Lá o surdo, ele escreve arroz, salada, eu comi. Geralmente na escrita do surdo, o verbo vem por último. Né? Então a gente tem que estar bem ciente disso, porque é como ele vê. Né? Ele pensa, ele mentaliza como visual. E não na escrita como a língua portuguesa. Então, sempre recursos visuais para o aluno surdo na adaptação curricular é muito importante, né? Então, ali, colorido, que chame atenção, sempre ter o recurso visual. Aqui é uma adaptação que eu fiz, eu peguei essa atividade de alfabetização. Então, pinte a figura que se pede. Ali eu posso colocar o anunciado em libras. Pode ter o recurso de procurar. Eu uso muito o Paint para fazer a adaptação curricular. Eu pego as apostilas de libras, os dicionários, eu consigo tirar o sinal e fazer a montagem. Então, ali abacaxi, então se a criança ainda está em processo de alfabetização, ele não consegue ler a palavra abacaxi, mas ali ele está vendo o sinal abacaxi e o sinal abacaxi ele conhece. Então, ele pinte a figura que se pede. Está pedindo para pintar o abacaxi. Então, ele vai ver pelo sinal e já vai ver a escrita, né? E vai estar desenvolvendo a alfabetização. Complete com a letra que falta, também é uma adaptação que pode ser feita. Baixa ali no Word a escrita em libras e você pode estar adaptando com imagens, pode ser colorida, pode ser para criança colorir. Numeração romana em libras. Pode ser feita também a numeração romana. Então, a adaptação curricular ela pode ser feita em todas as disciplinas. Conforme a série que a criança está estudando, você pode incluir ela junto com a turma, sim, no que a turma está aprendendo. Se a turma inteira está aprendendo números romanos, então eu posso fazer uma adaptação de números romanos para que essa informação, esse conhecimento chegue até a criança. Ó, uma atividade, escreva os números romanos. Depois de apresentar os números romanos para ela, eu posso estar fazendo atividade igual os outros também. Escreva os números romanos, todo em libras. Então, assim, pensando nessa adaptação curricular, o fazer do intérprete em sala de aula, né? Como que o intérprete pode ajudar nessa adaptação? Então, ali tem uma fala de Marrier, que eu esqueci até de colocar ali no fundo, mas é uma fala de Marrier. O professor responsável pelo ensino, por proporcionar o conhecimento científico, e o intérprete é responsável por transformar a informação de uma para outra língua, né? Então, esse é o papel de cada um. Quando existe a presença do aluno surdo, ambos são imprescindíveis. Por quê? O professor precisa do intérprete para lhe auxiliar nas questões da surdez e da libras, que ele, no caso, a maioria das vezes o professor desconhece. E o que o intérprete necessita é da boa atuação e conhecimento do professor para que seu trabalho seja efetivo. Então, um precisa do outro ali na sala de aula para se complementar com o mesmo objetivo, que é levar conhecimento para o aluno surdo. O intérprete precisa ter acesso antecipado do planejamento do professor. Então, muitas vezes o professor não vai chegar para você e pedir, você quer saber o que eu vou que eu preparei, planejei para a próxima aula? Não, você pode chegar até o professor e pedir para o professor o que você preparou para a próxima aula, para que você possa se preparar, né? Então, visto que ele terá tempo para se preparar, ele está falando, né, que Marrier fala, né, estudar previamente os conteúdos que não domina.
Acontece muitas vezes de sexto, sétimo ano, tem conteúdos que eu não domino. E eu preciso saber o planejamento do professor para mim procurar saber, me informar, pedir ajuda de alguém, pedir até mesmo do professor que me ensine, porque eu não domino aquele conteúdo. E eu não posso ficar calada e dizer, não, eu não sei, não domino esse conteúdo e depois prejudicar aquele aluno que você está auxiliando. Você precisa, sim, dominar o conteúdo, né, e buscar conhecer o conteúdo, porque você tem que passar esse conteúdo para o aluno surdo. Então, você não pode prejudicar seu aluno. O intérprete precisa promover uma reflexão conjunta com o professor, que pode determinar a metodologia e estratégia mais adequada ao trabalho em sala de aula e também contribuir com ideias e sugestões na elaboração de atividades visuais e adaptadas que favoreçam o aluno surdo. Então, assim, procure sempre estar junto com o professor. Se você puder auxiliar junto no planejamento, não a hora que às vezes o professor não vai querer, não vai se meter no meu planejamento, mas sim para trazer uma reflexão do que pode ser ensinado para o aluno surdo. Porque o intérprete, você enquanto está como auxiliar intérprete em sala de aula, é que conhece o que traz de interesse para o aluno, né? Você está ali do lado dele, consegue conhecer ele melhor que o professor. Como a Thaís falou anteriormente, que o professor tem outras crianças em sala de aula que ela tem que estar ali do lado cuidando. E claro que ela também vai estar ali do lado do aluno surdo. Só que quem fica o tempo todo junto com esse aluno é você, o auxiliar, né? Então, faça com que essa informação chegue para o aluno de maneira correta, que faça com que ele se desenvolva, que não fique com prejuízos de aprendizagem. Então, se tem essa união entre professor e o auxiliar intérprete em sala de aula, o aluno só tem a ganhar. Então, vamos cada um fazer a sua parte, né? Então, cada um está procurando fazer o melhor para o desenvolvimento do aluno. Então, essas são as referências que eu falei para vocês. Espero que mais para frente a gente consiga falar mais, talvez sobre adaptação curricular ou outro assunto, né? Pessoal, muito obrigada por acompanhar, então, esta formação, tá? Vocês terão algumas perguntas para responder acerca do assunto que nós tratamos neste vídeo, para poder validar o seu certificado, ok? A próxima formação vai ser com as fonos, como eu falei, elas vão se apresentar bonitinho, e o tema é desenvolvimento auditivo e orientações sobre o aparelho auditivo. Então, não perca a próxima formação, tá? Faça lá depois as perguntas certinho para você conseguir, no final, retirar o seu certificado. E para você que está chegando aqui no canal não está entendendo nada, tá? Nós somos um centro de educação especial da cidade de Sorriso, no estado do Mato Grosso. Abrimos esse canal especialmente para poder oferecer formações aos estagiários da rede municipal dentro da área da educação. E aí você pode também aproveitar esse conteúdo para aprender um pouquinho, tá bom? Muito obrigada e até mais.